Boa noite. As 4 redes de televisão, Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, estão unidas a partir deste momento para transmitir o último debate entre os 2 candidatos que disputam a presidência da República no segundo turno. É um evento histórico e o último ato da campanha presidencial. Dezembro de 1989. Após 2 décadas de ditadura militar, o Brasil chegava às suas primeiras eleições democráticas para presidente. Naquele segundo turno, 2 candidatos disputavam a preferência dos eleitores: Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. Não, aí você tem que ver o seguinte, do ponto de vista mesmo da história da televisão brasileira, da história da política brasileira e da própria história do Brasil. Foi um momento marcante. Aquilo definiu uma fase. A partir daquele momento, o Brasil era outro. Esse é o jornalista Fernando Mitre, superintendente de jornalismo da Rede Bandeirantes naquela época. E ele conversou com o nosso repórter Alexandre Aragão. Foi uma experiência inteiramente nova. Ninguém nunca tinha visto aquilo. Se usarmos uma metáfora televisiva para comparar os acontecimentos da vida real com as narrativas da ficção, o último debate parecia a reta final de uma novela. Grande parte dos artistas que estrelavam essas mesmas novelas também estavam fazendo campanha nos intervalos comerciais, entoando o Lula lá a plenos pulmões. Menos a Cláudia Raia. Collor, vote como eu. Vote Collor. Só que, para muitos, o último capítulo da campanha de 89 não aconteceu no último debate em si. Os 2 candidatos já estão a postos em suas tribunas. Mas sim no programa que antecede os melhores folhetins da telinha no horário nobre da Globo. Veja agora no Jornal Nacional. A campanha eleitoral do segundo turno teve seu momento mais importante na noite de ontem. Foi o duelo entre os 2 candidatos pela televisão. O debate durou quase 3 horas e foi transmitido por um pool formado pelas 4 principais redes de TV. Reveja agora alguns momentos do debate. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional. Durante várias vezes, o meu partido foi acusado de violência. Eu acredito que pouca gente nesse país foi vítima de violência como foi o Lula em toda a sua vida política. Algumas pessoas ainda acreditam que essa cobertura do debate foi a peça-chave para a vitória de Collor. O candidato do PRN, Fernando Collor de Mello, está com 33.933.407 votos, o que corresponde a 42,72% do eleitorado. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 30.555.765 votos, 38,46% dos eleitores. Para outros, mesmo que o resultado apertado das apurações pudesse significar que esse último debate favoreceu Collor, essa história toda não passa de uma boa e velha teoria da conspiração. Desde então, a relação entre imprensa e política, que nem sempre foi das mais harmônicas, vamos combinar, ficou cada vez mais complexa. Até hoje, ainda existe um debate sobre o debate. Será que essa semente de dúvida plantada ali 30 anos atrás continua dando frutos? Vamos buscar responder a essas e outras perguntas, relembrar alguns embates políticos televisionados, por exemplo, o momento histórico em que os americanos Nixon e Kennedy se enfrentaram pela primeira vez. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. Entender o poder que os debates ainda têm na vida política brasileira. A senhora fica quietinha e para de dar palpite. Cala a boca, por favor. Não dá pra continuar, tá passando mal. Não seja leviano, sem conhecer. Eu quero defender toda aquela corrupção. Analisar como a cobertura da imprensa impacta a reação do público quando se fala em política. Deste exame... Que deselegante. E saber como o famoso debate de 89, ou melhor, a repercussão dele, teve parte nisso tudo. Meu nome é André Esteves e esse é o podcast
eu sei o que vocês fizeram na eleição passada. Episódio 1, o debate da discórdia. Primeiro, um pouquinho de história só para situar. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história. O golpe militar de 31 de março de 1964 deu início a 21 anos de ditadura no país. Desde 1964, o Brasil vivia sob uma ditadura militar, o que significava que, dentre outras coisas, que eleições diretas eram cartas repressão, o AI-5. Passando por toda a década de 1970 até a anistia em 79. Em 1984, o Brasil assistiu à campanha das diretas já. Sim, as eleições diretas já! Em 85, morre Tancredo Neves, presidente eleito ainda por eleições indiretas. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Veio aí a Constituição de 1988. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Chegamos em 1989, ano das primeiras eleições diretas no Brasil em mais de 20 anos. O primeiro turno foi marcado para novembro. Em julho, chegou a vez do primeiro debate presidencial televisionado do país, transmitido ao vivo, direto dos estúdios da Rede Bandeirantes. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. Participaram desse primeiro encontro 9 candidatos, dentre eles Mário Covas, Leonel Brizola, Paulo Maluf e Lula. Collor ficou de fora. Com a palavra, novamente, Fernando Mitre, superintendente de jornalismo da Band em 1989. Depois de 20 anos fechados, você vê um candidato do Partido Comunista, um candidato da liderança sindical, um candidato da direita, um candidato liberal, um candidato conservador. Todas as bandeiras estavam ali ao vivo, um candidato comunista, Roberto Freire. Mesmo que, de vez em quando, a experiência seja lembrada mais pela bagunça do que pelo embate de ideias. A prova é esse barraco que aconteceu no terceiro encontro dos presidenciáveis. Quer que eu repita as regras? Desequilibrado. Não tem coragem de defender desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. Fiz aqui dentro, hein? Este debate... Tudo aí, malufista! Malufistas! Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Intervalo, por favor. Eu gostaria, por gentileza, que a plateia não se manifestasse. Os que mamaram! Intervalo, por favor. Intervalo. Claro que virou até piada na TV Pirata. Boa noite. Estou aqui mais uma vez como mediadora para fazer média com os candidatos a presidente da República em mais um debate em debate. Bom, acho que todos já conhecem as regras do programa, não é mesmo? Não, ninguém contou, não. Não tô sabendo, não. Tudo bem, não tem importância. Eu também não conheço. Vamos fazer de qualquer jeito. Se ficar ruim, depois eles colocam um filme no lugar. Bom, a própria Marília Gabriela, que mediou esse primeiro debate, relembrou a experiência ligeiramente traumática a Pedro Bial em 2018. Aí eu saí, veio o diretor de jornalismo, Mitre, falei, como é que foi? Eu comecei a chorar, falei, eu não ganho pra isso, eu quero um salário, insalubridade. Mesmo com todas as intempéries, o formato funcionou. Então aquilo foi um desfile de ideias que comoveu todo mundo. Ninguém tinha visto aquilo nunca. Agora, depois de 20 anos de ditadura, mais importante ainda se tornou o evento, né? Foi um desfile democrático. Aí nós fizemos o primeiro debate, fizemos o segundo, fizemos o terceiro, fizemos o quarto. A importância da iniciativa, de fato, era enorme. Em um mundo sem internet, a televisão, com suas enormes audiências, era a principal fonte de informação de muitos brasileiros. Vamos voltar no tempo um pouquinho mais. Mais precisamente para a época da TV em preto e branco, lá nos Estados Unidos. Foi quando o mundo inteiro testemunhou o debate presidencial que traria esse formato para a casa dos eleitores. Não era mais necessário ir a um comício. De pijama e pantufas, o cidadão pôde, no conforto de seu lar,
levar em conta as propostas dos candidatos que fariam de tudo para ganhar suas preferências. Era 1960. John Kennedy e Richard Nixon se enfrentavam nos estúdios da WBBM em Chicago. Quase 70 milhões de pessoas sintonizadas. I know what it means to be poor. I know what it means to see people who are unemployed. And I think that's the only way that the United States is going to maintain its freedom. It's the only way that we're going to move ahead. I think we can do a better job. O jornalista Dan Rather, que ironicamente 3 anos mais tarde também noticiaria a trágica morte de Kennedy após um atentado, contou sobre a ocasião em uma matéria de 2020 para a National Geographic. Abre aspas. Na TV, o estilo realmente importava. Kennedy manteve o olhar direto para a frente, envolvendo sua audiência. Mas Nixon continuou olhando de um lado para o outro, dirigindo seus repórteres no estúdio. O efeito era que Kennedy parecia confiante. Nixon parecia que não queria estar lá. Fecha aspas. Alguns alegam que um bronzeado John Kennedy e sua pinta de galã de revista contrastavam a palidez de Nixon, que havia passado 3 semanas no hospital. Nascia uma regra de ouro para os futuros embates de políticos na telinha. A imagem faz uma grande diferença na percepção da opinião pública. Do futuro, todo mundo sabe. Nixon, que à época era vice-presidente, até melhorou a performance, mas Kennedy levou a melhor. Os debates continuaram nas décadas seguintes. Convenhamos, com um nível um pouco mais baixo que há 60 anos. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. Secretary Clinton. Voltando ao Brasil, 15 de novembro de 1989. Primeiro turno das eleições, justamente a data que celebrava os 100 anos da proclamação da República no Brasil. Collor e Lula chegaram às posições mais altas daquele pódio. O primeiro, com 30% dos votos. O segundo, com 17%. Em uma comparação óbvia, Collor poderia ser o Kennedy brasileiro. Vindo de uma família com tradição política de Alagoas, ele sempre se apresentava como um típico yuppie, aqueles caras dos filmes americanos dos anos 80 que negociavam fortunas em Wall Street, sempre com gel no cabelo e ternos bem cortados. Aos 40 anos, Collor era o candidato charmoso, jovial, fato expresso, por exemplo, em suas corridas. O jogging era um sucesso. Um dia, uma nação se encantou com as histórias de um caçador de marajás. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Jovem, carismático, eloquente, imbatível na televisão. Uma ascensão rápida, fulminante. Como num passe de mágica, surgia, enfim, um legítimo super-homem nacional. Nas palavras do próprio em entrevista ao Roda Viva em 1987. A minha história é muito simples, quer dizer, eu sou inicialmente um homem comum como qualquer um outro, agora que tenho talvez uma virtude ou um defeito de ser leal ao partido ao qual eu sirvo, de ser leal às pessoas com as quais eu estou convivendo partidariamente e de, sobretudo, nunca falhar com a palavra empenhada. Em função disso, eu adoto as minhas posições e pode ocorrer o que for nessa caminhada, mas eu enfrento com galhardia, enfrento com coragem, com destemor, mesmo se prejuízos políticos ou pessoais tiverem que ser pagos para assumir essas posições. Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, tinha uma trajetória bem diferente do caçador de marajás, o Collor. No agreste pernambucano, nasceu um presidente, mas casa de pobre não fica para contar história. A casa de Lula ficava exatamente aqui, no meio de onde é hoje essa plantação de feijão. Tinha uma cozinha, uma pequena sala e apenas um quarto para 9 pessoas. Nascido em Garanhuns, em Pernambuco, Lula foi para o estado de São Paulo aos 7 anos, de pau de arara. Virou torneiro mecânico, líder sindical e foi um dos fundadores em 1980 do Partido dos Trabalhadores, o PT. Anos depois, virou até tema de filme em Lula, o Filho do Brasil. De que forma nós vamos negociar, companheiro? Eu gosto desse país? Não do jeito que tá. Brasil, Lula! Estamos no Brasil! Alguém precisa começar a fazer diferente aqui.
Vamos ouvir Lula também no Roda Viva, só que em 1986. Estou discutindo em cima da realidade existente hoje. Hoje eu tenho como tarefa básica lutar para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora brasileira. Que ainda tem muitos que não têm um prato de comida para comer. Que ainda tem muitos ganhando menos que um salário mínimo. Depois do primeiro turno, com a disputa agora reduzida a apenas 2 nomes, o ritmo era outro, de ataque. A guerra estava declarada. Quem lembra a história é Ricardo Couto, jornalista e assessor de imprensa de Lula na época. Ele conversou com o nosso repórter Alexandre Aragão. O Lula foi tão bem que o Collor, quando voltou para o apartamento dele, ele quebrou tudo, xingou todo mundo, fez o diabo lá. Né? Isso quem conta é a Belisa Ribeiro, que era assessora de imprensa dele. Né? Uma curiosidade. Belisa Ribeiro é mãe do rapper Gabriel Pensador, que causou polêmica com a música Tô Feliz, Matei o Presidente, de 1982, ainda no governo Collor. Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Passa, tiro só, bem no olho do sapato. Voltando a Couto. E nós fomos comemorar. Foi pro hotel, fomos comemorar e tal, porque realmente o Lula tinha ido muito bem nesse debate da manchete. A partir desse momento, o Collor surtou e resolveu mudar tudo na campanha dele, fez aquele negócio lá daquela Miriam Cordeiro, né? E aí resolveu partir por tudo ou nada. Couto se refere ao caso Lurian, uma das filhas de Lula. A mãe da adolescente, Miriam Cordeiro, aparecia na campanha de Collor detonando o candidato do PT. Neste programa, uma mulher teve a coragem de fazer uma grave denúncia. Dona Miriam Cordeiro, ex-mulher de Lula, é uma... A estratégia quase impediu o segundo e último encontro, o tal debate da discórdia, marcado para 14 de dezembro, no mesmo esquema do pool de emissoras das primeiras empreitadas. Depois do que aconteceu no caso Lurian, o Lula ficou transtornado com isso aí. E o Lula não queria nem mais ir no debate. Falou, eu não vou debater com esse cara. Não, filha da puta, não sei o quê. Então, eu não vou falar com esse cara, eu não vou debater. E foi uma luta lá para convencer o Lula aí, que não podia faltar no último debate. Né? Ele estava super cansado. Sabe, era o pior ambiente possível para um debate, né? Na quinta-feira, 14 de dezembro de 1989, a manchete do jornal O Globo cravava: é hoje o debate decisivo na TV. Abaixo, outras 2 notícias. Miriam volta a atacar Lula e Lurian e Lula juntos na TV. Na cobertura do Jornal do Brasil, um relato das horas que antecederam o evento, que ocorreria na sede da Rede Bandeirantes no Morumbi, em São Paulo, onde 50 mil pessoas eram aguardadas, entre curiosos e militantes, segundo o periódico. O clima era de Copa do Mundo. O buffet dos bastidores contava com sanduíches e iguarias árabes. Responsável pela maquiagem, o petista Plínio Peloso disse ao jornal que previa dificuldades com o pó compacto de Lula por conta da transpiração e preparava-se para exigências de Collor. Do lado esquerdo do vídeo fica Fernando Collor de Mello e do lado direito, Luiz Inácio Lula da Silva. Você deve se lembrar que no outro debate a posição dos candidatos era invertida. Isso é justamente para que não se crie nenhum tipo de vantagem técnica entre Lula e Collor. Seguindo essa mesma filosofia, Lula vai ficar em cima desse tablado aqui, que tem 12 centímetros, para ficar na mesma altura de seu adversário. A vantagem entre um e outro vai ter que ser conseguida pelos candidatos. Cada minuto dessa última conversa que eles vão ter com o eleitor antes de domingo. Além de nos fazer descobrir que Lula tem 1,68 m e Collor 1,87 m de altura, o debate serviu para que os candidatos debatessem por quase 3 horas sobre os temas mais importantes dessa reta final da campanha eleitoral. Ele defende abertamente a luta armada. Ele defende a invasão de casas, de apartamentos. Preciso ter competência para negociar. E eu, sinceramente, acho que o meu adversário não tem preparo psicológico suficiente para fazer qualquer negociação. O país precisa de ordem. Nós temos que colocar ordem nessa bagunça em que querem transformar o Brasil. Entretanto, ele faz parte daquele grupo de políticos que age como se fosse aquele início do programa da Xuxa. Antes das eleições, beijinho, beijinho. Depois das eleições, tchau, tchau. O Collor estava bem vestido, bem treinado, a pessoa dele muito
fina ali, todo arrumadinho, né? Ele era muito penteado, muito cuidadoso com a aparência, com o falar. Ele era bem treinado, né? Ele tinha uma boa propaganda, um bom marketing. Então, aquilo tudo ajudava ele. Essa é a jornalista Sônia Carneiro, que cobriu o último debate de 1989. Ela conversou com o nosso repórter Evandro Éboli. O Lula falava para o trabalhador, falava para a população. Ele não tinha aquele treinamento do Collor, mas ele tinha ido arrumado, bem apessoado. Eu me lembro que a gente até notou que ele aparou a barba, aparou um pouquinho o cabelo, mas ele não quis se desfigurar, entendeu? Ele quis parecer o Lula, que ele sempre foi, né, junto aos trabalhadores. Então ele apareceu com a imagem dele, normal, e só dando uma paradinha, uma melhora no visual normal, né? E sem muito apetrecho de televisão, aquela maquiagem, aquela coisa. Estamos encerrando o segundo e último debate dos presidenciáveis no segundo turno. Um dos pontos levantados sobre o debate é a diferença da cobertura em 2 telejornais da emissora. A primeira, do Jornal Hoje, na hora do almoço, e a outra, no Jornal Nacional. Novamente, Sônia Carneiro. O que se fala, né, e a gente fazendo pesquisa e ouvindo outras pessoas, é que houve uma grande manipulação desse debate. A TV Globo, tanto no Jornal Hoje, porque o debate foi de noite, né? Aí no Jornal Hoje já teve uma edição e no Jornal Nacional eles tentaram recuperar outra edição e tudo. Foi uma confusão na TV Globo, né? O jornalista Mário Sérgio Conte escreveu no livro Notícias do Planalto que Roberto Irineu e João Roberto Marinho acreditavam que a versão do debate exibida no jornal Hoje não correspondia à verdade. Na versão deles, uma vitória de Collor sobre Lula mostrada como um empate. Roberto Marinho concordou com os filhos e pediu uma nova edição das imagens a Alberico Souza Cruz, o diretor de jornalismo, causando a ira de Wianei Pinheiro, editor da Globo em São Paulo, que pediu demissão da emissora no ano seguinte. Couto lembra a repercussão. Aí no dia seguinte aconteceu a história da edição do debate da Globo. O que aconteceu aí foi o seguinte: a gente sabia que o Lula tinha perdido realmente o debate, não há dúvida quanto a isso. Terminei dizendo o seguinte: nós perdemos o debate, a gente reconhece e tal, mas vamos dizer, jogo de futebol acabou 2-1, ou vamos dizer 3-1. Mas o que a Globo editou foi um 7-1 para o Collor, né? Essa foi a manipulação do debate que você pode fazer em qualquer debate, em qualquer jogo de futebol. Você pega os melhores momentos de um time e os piores momentos do outro time, né? Foi uma coisa assim escabrosa que nunca tinha visto na televisão. Mais uma vez, Fernando Mitre, do jornalismo da Band. Eu tenho dúvida até sobre aquilo, entendeu? Que efeito aquilo teve e tal. O Lula ficou claramente afetado por aquilo. Então, nesse sentido, o Collor levou vantagem. Mas hoje uma coisa assim, aquilo é sempre lastimável, né, em qualquer situação. E o que a gente viu é que na TV Globo eles fizeram assim um destaque dos melhores momentos do Collor e ainda deram 1 minuto e meio a mais, o que é muita coisa na televisão, para o Collor na hora de fazer a edição. Então, realmente, a TV Globo deu uma vantagem. Eu achei que foi decisivo para a vitória do Collor. Agora, realmente, o debate foi um fator decisivo, né? A gente sabe que a direita estava unida, que o empresariado apoiava o Collor. Então, o fator do debate foi aquela gota d'água que faltava, entendeu? Para a população ir, né? Então, eu achei interessante esse fator debate para uma vitória do candidato. O Partido dos Trabalhadores reagiu, entrando com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral. Mas a história seguiu seu curso. Collor foi eleito presidente dias depois. E os debates nunca mais foram os mesmos.
Couto e Mitre analisam. Depois desse debate trágico aí, não teve mais edição e também não teve mais pool, que eu me lembro, né, nas eleições seguintes que eu participei das campanhas. O Brasil foi mudando, o eleitor foi mudando, os candidatos também foram mudando, mudou tudo. Houve um momento que o candidato mais agressivo achava que tinha ganho o debate. Não é verdade, entendeu? Não é assim. Muitos candidatos ganharam o debate, se você considera ali como briga de galo, ganharam, mas perderam o voto, entendeu? Então, essa sutileza não era muito clara. Com o tempo, eles foram acostumando, foram mudando. O assunto não morreu. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, todo-poderoso da Globo na época, deu alguns detalhes sobre o debate em 2011, numa entrevista a Geneton Moraes, neto da Globo News. Eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. Couto comenta sobre a relação da imprensa com a política naqueles tempos. Havia uma verdadeira luta de classes nas redações, pelo que eles me contavam. A maioria dos repórteres era a favor do Lula. Cantavam a música do Lula, torciam para o Lula, a grande maioria. Muitos eram filiados ao PT, coisa que eu nunca fui, né? Eu sempre fui contra isso. Acho que jornalista não deve ser de partido. E acontecia, às vezes, em comícios do Lula, os repórteres no palanque cantarem a música dele, né, o Lula lá, e eu não, porque eu achava que jornalista não pode fazer isso, não pega bem para jornalista. Eu brincava com eles, peraí, eu posso fazer isso, eu sou assessor, mas vocês não, né? E era essa a brincadeira. De um lado era isso no chão de fábrica, do baixo reportariado, e nas cúpulas, os donos e os editores, os chefes, deixavam muito claro que eram a favor do Collor, todos eles, em todo lugar. Isso é para resumir a história. Então havia um conflito permanente entre a equipe de repórteres da cobertura e a chefia, né? A direção dos veículos. De volta a Boni, dessa vez em entrevista de 2016 à Rádio Jovem Pan. Essa ajuda que foi dada ao Collor foi um pedido do Dr. Roberto Marinho. E ele era defensor do Collor, não por uma questão de ideologia, ele realmente acreditava no Collor. Acho que todos nós acreditávamos no Collor. Ele era um moço, o jovem que podia revolucionar a política no Brasil, como de fato em alguns pontos ele o fez. De forma que essa foi a primeira participação com relação ao Collor. A segunda foi que o Dr. Roberto pediu para a redação que fizesse uma edição correta do debate, não favorecesse o Collor nem o Lula. Isso não foi um pedido do Dr. Roberto. Mas sabe como é que é? O dono sempre, quando ele fala, há uma certa preocupação em atendê-lo. De forma que a redação, ao fazer um exame disso aí, teve o cuidado de dar uma colocação que favorecesse o Dr. Roberto. Mas, de repente, alguém lá da redação, um pouco mais lulista, fez uma edição favorecendo o Lula. O Dr. Roberto, quando assistiu aquela primeira exibição no ar, realmente o Collor havia ganho o debate. Então, mas a primeira exibição que foi ao ar favorecia o Lula. O Dr. Roberto se irritou violentamente com isso e pediu para que fosse reeditado. Aí aconteceu exatamente o oposto. Quer dizer, o Collor havia ganho, diz o Armando Nogueira, de 2-1 e apareceu no ar de 7-1, como a Alemanha e o Brasil, né? E aí foi uma coisa realmente terrível. Eu estava em Angra junto com a Armando Nogueira, nós demos um susto com a edição. A primeira edição foi no Jornal Hoje, e essa segunda edição super editada foi no Jornal Nacional. O site do Memória Globo, que compila informações sobre a história da emissora, admite o erro. Abre aspas. Mas o episódio provocou um inequívoco dano à imagem da Globo. Por isso, hoje, a emissora adota como norma não editar debates políticos. Eles devem ser vistos na íntegra e ao vivo. Fecha aspas. Mais ou menos o mesmo discurso que a emissora fez nas comemorações de seus 50 anos
em 2015, em uma série especial do Jornal Nacional, quando ofereceu sua meia-culpa. Um debate entre candidatos é um confronto de ideias, de argumentos, que precisa ser visto no todo, por inteiro. Resumir o debate, como se faz, por exemplo, num jogo de futebol, com os melhores momentos da partida, que foi a ideia na época, é um risco enorme, porque qualquer seleção de trechos sempre vai poder ser questionada. E foi isso que aconteceu. Além do que, a edição acabou deixando o tempo total de falas de Collor maior que o tempo de Lula. E foi um aprendizado importante para a Globo, para o jornalismo da Globo. Por incrível que pareça, o assunto continua rendendo. Prova disso é a publicação recente, em agosto de 2022, de um artigo assinado por especialistas em economia analisando a influência desses encontros televisivos nas eleições de 1989. Já para a disputa desse ano, com ou sem debates, a trama continua. O enredo se complica, e para continuar no clima, usando uma metáfora que tem muito a ver com a televisão, nesse caso, precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. No próximo episódio... Uma conversa indiscreta do ministro da Fazenda, Rubens Recupero, com um jornalista, sacode o governo. Como uma simples antena parabólica criou uma situação que ameaçou a chegada de Fernando Henrique Cardoso à presidência. Então o cara viu e botou o VHS dele para gravar. Então foi isso que aconteceu. Até semana que vem. Meu nome é André Esteves. Apuraram este podcast, uma produção do Metrópolis, os repórteres Alexandre Aragão, Evandro Éboli e Guilherme Pimenta. Arthur Erdi roteirizou o episódio, Gabriel Foster criou a sonoplastia, captou o áudio e montou o programa. Ianca Romão desenvolveu a linha visual. Lilian Tarran, Priscila Borges, Otto Vale, Olivia Meirelles, Gui Prímula e Pedro BD editaram o material. Este episódio utiliza áudios colhidos de diversos canais do YouTube e da plataforma Globoplay.